Fala galera, tudo bem? Caio da Tupinitudes aqui. Voltamos para mais um vídeo semanal e hoje a gente vai falar sobre o Ableton Echo, um plugin de delay nativo do Ableton muito poderoso. Bora lá conferir? Antes de falar do Echo, a gente vai ver a síntese rapidamente desse zap que eu criei no Serum. É uma síntese bem simples, porque toda a graça vai estar no Echo, mas vamos ver aqui em detalhes. Então, mais ou menos a gente vai chegar nisso aqui, sem o Echo, ok? E a síntese é bem simples. Vou dar um init preset, a gente já está com a nossa onda dente de serra. A gente vai utilizar um LFO para modular o coarse, tá? O meu MIDI aqui está no 1/4, então ele está um MIDI bem pequenininho no 1/4. Porém, eu vou usar um LFO um pouquinho maior para dar um espaço aqui na hora de fazer a modulação e evitar algum tipo de clique. Quando a gente finaliza a modulação muito próxima do final, às vezes surgem alguns cliques. Então, para evitar isso, eu prefiro trabalhar com uma divisão rítmica maior, né? E aí eu deixo um espaço aqui para ele soar, tá? Dependendo do caso. Aqui nesse caso, como vai ser um elemento one shot, vai funcionar bem para a gente. No modo trigger, vou deixar uma barriguinha para cima aqui. Então ele vai modular o nosso coarse. Por padrão, né? O coarse pitch, na verdade, qualquer modulação aqui dentro do Serum vai acontecer bidirecional. E aí com Option Shift você consegue deixar ela unidirecional. Ou então você pode ir lá na Matrix, escolher a modulação, né? Encontrar a modulação e aí mudar aqui no Type. Setinha para os dois lados vai estar bidirecional. Setinha para um lado só, omnidirecional, que aqui no caso é o que a gente quer, tá? Para controlar os semitons do coarse pitch, você pode dar um duplo clique aqui e digitar 24 ST, por exemplo, para 2 oitavas. Ou múltiplos de 12 para oitavas diferentes, ou se você não quiser exatamente oitavas, né? Você pode digitar o número de semitons que você quer. Ele vai, depois de dar Enter, né, deixar um número em porcentagem aqui, mas ele já está certinho, né? Com as oitavas que você colocou. 48 ST, por exemplo, vai dar lá, vai dar aqui em 38, né? Mas são 4 oitavas, tá? Então 24 ST, que é o que a gente quer para esse timbre, 2 oitavas, e aí ele já está ficando assim. Para dar mais uma graça aqui nesse timbre, a gente vai jogar um filtro e jogar a mesma modulação nesse filtro. Um pouquinho de drive, um pouquinho de ressonância. E é isso. É um zap bem simples, tá? Daria pra gente deixar ele mais completão, brincando com os efeitos, brincando com outros tipos de onda. Mas o nosso interesse aqui nesse tutorial é falar sobre o Echo. Então, bora lá. Então, o Echo, né, é um plugin de delay nativo aqui do Ableton. Dentro de Audio Effects, você pode digitar Echo. Ele vai estar aqui dentro da pastinha de Delay and Loop, ok? A gente vai arrastar ele aqui para nossa track. E ele tem essa carinha. Vamos começar a ver cada um desses pedacinhos do software. Ele tem essa seção de eco, uma seção de modulação e uma seção de character, ok? Dentro da seção de eco, vamos começar falando dos tipos de delay que a gente tem aqui. A gente tem um delay estéreo, um delay padrão estéreo, tá? Um delay ping-pong, que ele vai ficar pingando entre o left e right. E um delay mid-side, onde a gente vai conseguir controlar as divisões rítmicas das repetições desse delay, diferente do que está no mid para o side, tá? Fica um efeito bem legal. É um dos diferenciais aqui desse plugin de delay. Vamos escutar um pouquinho da sonoridade de cada um deles. Então, o estéreo com as divisões rítmicas de left e right linkadas no 1/8.
se a gente tirar o link, a gente consegue colocar divisões rítmicas diferentes para o left e para o right. E nesse caso aqui vai até parecer um ping-pong, né? Mas não é um algoritmo de ping-pong. É como as repetições estão diferentes, fica pingando de um lado para o outro e acaba dando essa sensação. Ok? Agora, no modo ping-pong, mesmo estando com a mesma divisão rítmica para o left e para o right, ele já vai ter esse efeito de ficar caminhando entre a direita e a esquerda. Ok? Agora, já no mid-side, né, a gente vai conseguir colocar valores diferentes para o mid e para o side. Também vai dar um efeito bem diferente dos outros dois. Vou aumentar um pouquinho o feedback. Principalmente se vocês estiverem usando os monitores e não o fone, vocês vão conseguir perceber, né, essa espacialidade de uma forma um pouco melhor. As divisões rítmicas do que está vindo do seu meio para as divisões rítmicas do que está mais nas laterais, tá? Isso dá uma espacialidade bem interessante. Bom, então esses são os 3 tipos. Vamos voltar agora aqui para o começo. A gente já falou das divisões rítmicas e vocês já perceberam, né, que quando a gente muda o tipo de delay, ele vai mudar aqui para left e right, no caso do estéreo ping-pong, e no mid-side, né, para mid e side. Então, a gente vai ter essa mudança de parâmetros. Posso deixar linkado, então o que eu mexer em um lado, ele vai mexer no outro, ou fazer divisões rítmicas diferentes para cada um dos lados. A gente ainda tem os módulos sincados, né? Então ele vai estar sincado aqui ao seu BPM e já vai calcular exatamente para a gente os milissegundos das divisões rítmicas daquele BPM. Ou a gente pode deixar no modo time e aí fazer umas loucuras aqui, né? Até mesmo com modulações. E um lado sincado e um outro lado time, enfim, muitas possibilidades. A gente ainda tem como deixar ele batendo na nota, no triplet, no dotted ou a cada 1/16. Vale a pena testar. Traz efeitos e né, dependendo de como já estão as divisões rítmicas dos seus outros elementos, dá para criar uns grooves bem interessantes aqui. Além disso, a gente tem essa parte para gerar atrasos entre o left e o right. Então, mesmo que eles estejam sincados aqui no modo sync, a gente pode gerar um atraso diferente para um lado e para outro para gerar uma sensação de swing, né, entre esses delays, tá bom? Vamos testar algumas coisas, vamos escutar algumas coisas e depois a gente continua falando dos outros parâmetros. Então, no modo time, fica interessante a gente fazer algumas modulações. Vou deixar aqui os dois no modo time e no dotted. Vamos ligar aqui as modulações. Vou aumentar bastante o feedback. O feedback até 100% ele não gera overdub. A partir de 100% ele vai gerar, né, uma reiteração. E aí já vai gerar um overdub. Começa a aumentar o volume, então tomem cuidado, né? Porque isso pode até ir aí estourar. Caso você esqueça e comece a gritar os seus monitores, o seu fone, desliga e liga ele de volta, que é o botão de segurança aqui, tá? Para esse feedback. Uma coisa muito importante, se você usar feedbacks muito altos, transforma isso para áudio para controlar a cauda, tá? Porque esse feedback ele vai embora, ele vai sujar sua mix, você não vai estar nem escutando mais esse elemento, mas a sua mix vai estar sendo sujada por esse som que está lá embaixo, né? Na hora de subir a master, isso pode até aparecer, enfim. Então, cuidado com feedbacks muito longos, sempre controle essas caudas, tá? Então, vamos ver como é que fica com esse feedback mais longo, no modo time, no modo sync, no /8. Ele vai embora. Beleza. E agora vamos fazer algumas modulações no modo time. Então, clicando no elemento, ativando a modulação aqui no Ableton.
eu vou fazer o lado, vou deixar aqui no modo ping-pong. No lado esquerdo, vamos subir aqui. E no lado direito, a gente vai fazer uma modulação contrária. Vamos ver o que acontece. E aí a gente pode ir brincando com isso. Bom. Vamos testar outras modulaçõezinhas aqui. Enfim, dá para chegar em várias sonoridades, né, só usando esses recursos. Deletar essas automações e bora falar da parte de input e esses botõezinhos aqui. O input, ele vai simular, né, o comportamento de alguns processadores analógicos, né? Quando você dá input, você está dando mais sinal de entrada e isso vai gerar um drive, vai gerar uma distorção, tá? Então, aqui ele vai emular uma distorção analógica. Só de aumentar o volume, depois você pode controlar aqui o volume de saída também, mas só de aumentar o volume na entrada você já está gerando distorção, tá? Então fica bem legal como uma ferramenta de sound design. Ó, já ficou, né, com uma carinha bem diferente. E se você ativar esse botão de Clip Dry, ele vai dar uma característica de distorção ainda maior. Com uma cara ainda mais de hardware, tá? Aqui você consegue inverter a fase do feedback do sinal, tá? Isso ajuda a resolver alguns problemas de fase. Vale a pena testar para ver se fica melhor com a fase invertida ou não. E isso no contexto da mix, né? Com o elemento sozinho aqui não vai fazer tanta diferença pra gente. Beleza? Bom, aqui a gente tem a seção de filtro, tá? Clicando nessa setinha você consegue abrir e controlar a ressonância e a frequência. Não consegue mudar o slope. Provavelmente aqui tá de 12, tá? E consegue fazer isso também arrastando para cima e para baixo aqui, né? Quando esse gráfico estiver fechado, tá? Aqui na direita a gente também tem um reverb junto, né? Já dentro desse delay. E a gente consegue controlar se esse reverb vai ser aplicado depois do delay, antes do delay ou como um feedback, tá? E esse feedback também vai funcionar praticamente como um overdub. Então, pré, pós, e como feedback, vai dar esse efeito de tape echo, tá? Aqui a gente consegue controlar o decay. Em tudo isso a gente consegue fazer modulação, tá? Então seria possível fazer uma modulação aqui nesse sinal do decay do reverb. Bom, então vamos para a próxima sessão,
seção de modulação. Que na seção de modulação a gente tem um LFO com as ondas básicas. Por padrão ele já vem no modo Sync. Você consegue controlar o rate já no modo Sync, né, com as subdivisões rítmicas. Ou também por frequência aqui, se você desabilitar o modo Sync. Consegue também ajustar a fase, né? E cada sinal aqui vai representar um lado, se a gente estiver trabalhando no estéreo ou no modo ping-pong, né? A linha amarela aqui está representando o lado direito e a azul o lado esquerdo, ou vice-versa. E no mid-side a mesma coisa. Uma linha vai estar representando o sinal do meio e a outra o sinal do side, ok? Por padrão, ele não está fazendo nada. E aí você pode modular, né, com esse LFO aqui, o delay, o time delay, tá? E também o filtro. Então vamos escutar primeiro aqui essa modulação no time delay. Vou deixar bem forte aqui para ficar bem claro essa modulação. Vamos mudar o time, o rate. Enfim, dá para chegar a vários resultados. Vamos testar com outras ondas, onda triangular. Sample and hold. Legal. Aqui a gente tem esse vezes 4 que ele vai deixar essa modulação ainda mais forte, né? Mais agressiva. E aí a gente tem também a modulação do filtro. Vai dar esse movimento no filtro. Vamos colocar de novo no /8. E aí misturando as duas. Aumentar um pouquinho o feedback. Um pouquinho não, bastante. Legal. Aqui no fim a gente tem um outro modulador que é um envelope follower, tá? O envelope follower, ele vai entender a amplitude do sinal, o envelope do seu sinal, o volume, e vai tentar copiar esse envelope, né? Aqui a gente tem um timbre que ele é mais ou menos um pluckzinho, né? Então ele vai tentar imitar esse formato. Quando a gente deixa no 100%, mesmo que haja modulação aqui do LFO, ele vai ser 100%, ele vai ignorar essa modulação e vai aplicar o envelope follower, tá? Vamos ver como fica. E aí, se tiver uma porcentagem aqui do delay, uma porcentagem da modulação do filtro e esse cara não tiver em 100%, aí isso aqui vai ser a mixagem entre a modulação do envelope follower e as modulações de delay e filtro juntos. Beleza? Bom, chegamos aqui na última aba. A gente tem um gate integrado. Se a gente tiver com esse gate no 0 dB, ele não vai deixar passar nada, né? Então, eu não vou ter nenhum sinal de delay. Conforme a gente vai abaixando isso aqui, a gente começa a ter sinal de delay.
consegue controlar um pouco desse sinal, tá? Aqui a gente vai ter o ducking, principalmente quando a gente tem repetição aqui do meu sinal que está gerando meu sinal gerador, tá? Então vamos ver como é que isso aqui fica com o ducking. Então vocês podem perceber, né, que conforme eu vou abaixando o threshold aqui do meu ducking, quando vem um sinal novo, ele vai abaixar o volume do meu sinal de delay para dar espaço para esse cara soar, né? E aí eu consigo controlar o quanto eu quero de redução e quanto eu vou ter de release, ou seja, quanto essa redução vai demorar para voltar ao nível original de volume, ok? Temos também aqui uma seção de noise para dar ainda mais uma característica de hardware, tá? De analógico. E nesse aqui a gente controla o quanto eu vou ter de noise e aqui eu consigo trazer algumas sonoridades diferentes. Então ele vai ficar morfando, trazer um morph para esse meu sinal de noise. Ok? E aqui um wobble, que eu vou ter também pequenas desafinações no time delay, tá? Complementares à modulação. Vamos escutar para ver como fica esse cara. Com ele desligado. Então é como se ele trouxesse uma modulação mais micro, né? Que vai ficar gerando esses wobbles no nosso sinal de delay, ok? Bom, galera, é uma ferramenta muito poderosa. Como vocês viram, dá para chegar em diversas sonoridades, né? A gente testou aqui só com um elemento, mas dá para a gente jogar isso em peças de bateria para fazer aquelas conversas mais espaçadas de bateria. Enfim, é uma ferramenta que dá para a gente explorar demais como uma ferramenta de sound design e também como uma ferramenta de mix. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa um comentário pra gente e até a próxima.